Irmãos, eu estou com a minha Bíblia aberta em 1 Coríntios, capítulo 10, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 10, e nós vamos ler hoje à noite o verso 12 e também o verso 13. Abra comigo a sua Bíblia, os irmãos que estão em casa, sejam bem-vindos mais uma vez. Abra sua Bíblia para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 12 e versículo 13. A Luciana vai estar saindo, com as crianças. Tem alguém? Ah, tá, tem a Júlia e a Manu. Que bom, que bom. E o Isaac também, eu acho que já está lá, né? Isaac, amém, pelas nossas pré-adolescentes, né? Vamos orar, irmãos, por elas. Pai, obrigado, porque o Senhor tem nos abençoado em todo o tempo e também por meio deste culto. Agora queremos entregar o Isaac e a Manu e também a Júlia nas tuas mãos, que estarão aprendendo da tua palavra. Nós que estaremos aqui também, possamos ser edificados grandemente pela tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Quantos acharam primeira carta de Paulo a Timóteo no capítulo, ou a carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, falamos bastante 1 Timóteo hoje de manhã, e ainda está na minha mente. 1 Coríntios, capítulo 10, 12 e 13. Versículo 12 diz: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar. O tema da mensagem hoje é aprovado. Aprovado. Eu creio que é uma das palavras que nós gostamos de ouvir. Como diz o meu genro Marcelo, uma das mais boas. Essa é uma das mais boas, pastor. É uma das palavras que nós gostamos de ouvir. Aprovado. É quando você e eu passamos por alguma avaliação, ou nós somos provados por algo, e nós somos ali aprovados. Então dá uma sensação de alegria, uma sensação de satisfação, não é verdade? Traz em nosso coração uma gratidão muito grande. Isto porque valeu o esforço, valeu ali também o tempo de preparação, valeu o investimento que você fez, valeu a preocupação, porque sempre quando nós estamos sendo provados ou experimentados, ou vamos ser avaliados, você se preocupa, você acaba ficando ansioso e muitas vezes até perde algumas noites de sono. Então, valeu a renúncia, porque você vai ter que renunciar a alguma coisa. Então, é algo muito bom ser aprovado. No nosso viver cristão, eu creio também que há uma satisfação em nosso coração quando nós somos aprovados por Deus. Quando nós sentimos na nossa consciência, uma consciência leve, de ter feito aquilo que de fato Deus pediu que nós fizéssemos. E ali nós sentimos de que de fato agradamos a Deus e glorificamos o nome do Senhor. Você está aprovado. O texto de hoje à noite, meus irmãos, são palavras do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, a igreja que estava na cidade de Corinto. Esta igreja, ela estava imersa em uma cultura muito difícil, uma cultura, meus amados irmãos, cheias de depravação, uma cultura de imoralidade,
uma cultura de corrupção, de filosofia. Para os irmãos terem ideia, a cidade de Corinto era o centro filosófico daquela época. Homens com a sua eloquência e sabedoria humana. Então, havia uma grande pressão para os crentes daquela igreja. Eles eram tentados em todo o tempo. Então, o versículo 12 e o versículo 13 que nós acabamos de ler, são palavras firmes àqueles irmãos, àquela igreja, em respeito à tentação. Então Paulo vai dizer: olha, meus amados irmãos, aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Algo aqui interessante para esta palavra tentação. Esta palavra tentação, meus irmãos, no versículo 12, é uma palavrinha grega com o nome peirasmos. E esta palavrinha, ela está mais próxima de prova, de teste, do que de tentação. E provação e tentação para nós tem sentidos diferentes. Para nós, a tentação é algo negativo, tem uma conotação negativa. O que é a tentação? Tentação é aquilo que se coloca no nosso caminho para nos afastar da vontade de Deus. A tentação é algo que vem em nossa vida para nos fazer tentar, ou melhor, nos fazer pecar, desagradar a Deus. Mas a provação é diferente. A provação é algo que Deus permite na nossa vida. A provação, ela tem o objetivo de nos depurar. A provação, ela tem o objetivo de purificar a nossa vida e fortalecer a nossa vida. A palavra de Deus vai dizer que Deus a ninguém tenta. Deus não nos tenta, mas Deus prova. E quando Deus permite provação em nossa vida, é para nos conduzir à vitória. Amém? Quando Deus permite provação em nossas vidas, é para que nós venhamos ser aprovados. Aprovados. E muitas vezes na nossa vida, nós passamos por grandes provações. Provações difíceis, provações duras, que o Senhor permite que venha sobre nós, para que possamos ser aprovados. Então este é o desejo de Deus. Era o desejo de Deus para aqueles irmãos em Corinto, era o desejo de Deus para nós nos dias de hoje, para que diante da tentação ou da provação, nós venhamos ser de fato aprovados por Deus. Abra sua Bíblia para Tiago, capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. Tiago capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. Versículo 12 de Tiago capítulo 1, a palavra de Deus vai nos dizer: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado ou quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então a palavra de Deus nos diz que bem-aventurado é aquele que suporta a tentação, juntamente talvez com uma grande provação.
E o Deus vai nos dizer que aquele que for aprovado receberá a coroa da vida. Paulo havia no coração do apóstolo Paulo uma preocupação com aqueles irmãos em Corinto. Aquele apóstolo, ele era zeloso pelo povo de Deus. Aquele homem se preocupava. Então ele escreve este capítulo 10 de 1 Coríntios, para advertir aqueles irmãos. Para advertir a eles em relação à tentação, em relação às provações que por ora eles poderiam estar passando. E em como Paulo adverte aquela igreja. Qual o caminho que Paulo toma para advertir aqueles irmãos? Qual o caminho nós devemos seguir para ser aprovados diante das tentações que todos os dias chegam diante de nós e diante das provações que Deus permite nas nossas vidas? Primeiramente, Paulo vai conduzir aqueles irmãos a olhar para a história bíblica. Ele vai conduzir aqueles irmãos a olhar para as experiências do povo de Israel. Veja o versículo 1 até o versículo 5 do capítulo 10. Quantos ainda volta a sua Bíblia para 1 Coríntios 10, verso 1 até o verso 5? Paulo vai dizer assim a eles: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram... Eu quero que os irmãos prestem atenção na palavra todos nestes versículos que eu estarei lendo. Eu vou começar novamente. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Note que Paulo, ele está recorrendo à história do povo de Israel para advertir a igreja. E Paulo, ele está trazendo uma nota muito triste aqui. Ele está dizendo que a maior parte de todos que saíram do Egito foram reprovados. Versículo 5 ele vai dizer: mas Deus não se agradou da maior parte deles. Todos saíram, mas Deus não se agradou da maior parte. Ou seja, todos receberam as bênçãos de Deus, todos foram protegidos por Deus, todos receberam a orientação de Deus, o sustento de Deus, o perdão de Deus. Mas a despeito de todos esses privilégios, a maior parte fracassou. Para ser mais exato, saiu do Egito aquele dia 600.000 homens, fora crianças e mulheres. De todos esses 600.000 homens, que vai dar aí mais de 1 milhão de pessoas, destes que saíram, apenas 2 foram aprovados. Apenas 2 dessa multidão receberam a aprovação de Deus. Apenas 2 de fato entraram em Canaã daquela multidão. A maior parte, como Paulo diz, foram prostrados no deserto. Versículo 11 de 1 Coríntios, capítulo 10, Paulo vai dizer: ora, todas estas coisas lhe sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Ou seja, Deus está usando o exemplo da história
para nos advertir. Deus, amados irmãos, nos está indicando por meio de Paulo aquilo que foi escrito para nos advertir. Nós sabemos que a Bíblia, ela foi escrita para a nossa edificação. A Bíblia foi escrita para a nossa transformação. E a Bíblia foi escrita também para nos advertir. Então Deus está nos advertindo quanto aos cuidados que nós devemos tomar, para que quando nós formos tentados ou provados, nós possamos ser aprovados. E como nós podemos ser aprovados? Quais são os caminhos que Deus nos concede, ou os elementos que Deus nos concede, para vencermos as grandes provações desta vida e as tentações que vêm sobre nós? Versículo 12, 1 Coríntios 10. Diz, vamos ler todos juntos? Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Primeiro elemento para que nós, diante da tentação e da provação, nós assim venhamos permanecer firmes e ser aprovados pelo Senhor, é de nós não confiarmos em nós mesmos e sempre confiar no Senhor. Todos nós andamos, irmãos, em terrenos escorregadícios. Ele está falando aquele que julga estar em pé, tome cuidado. Isso nos leva para Jeremias capítulo 17, 5. Vamos até lá. Porque muitas vezes uma grande provação que Deus permite em nossas vidas acaba nos levando não para perto do Senhor, mas para longe do Senhor. E Ele está dizendo, olhe, tome cuidado. E Ele vai dizer em Jeremias 17, 5, diz, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Verso 6, porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Ou seja, aquele que confia em si mesmo, ele é tomado por maldição. Ele está dizendo que aquele se tornará árido. Aquele que confia em si mesmo se tornará sem fruto, sem brilho e sem vida. Versículo 6 versículo 7, agora ainda de Jeremias 17, mas bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, louvado seja Deus. Esse é o caminho para que quando eu e você somos provados e tentados, dependermos totalmente do Senhor. Amém? Porque, meus amados irmãos, aqueles que foram provados no deserto e foram aprovados, no caso de Josué e Calebe, eles foram aprovados porque eles confiaram no Senhor. Os irmãos lembram que aqueles homens falaram diante de uma grande rebelião, de uma grande revolta dos espias. Vamos até Números, só para os irmãos verem a confiança desses homens. Talvez uns meninos na época, Números 14, eles haviam espiado a terra de Canaã e eles voltam da terra de Canaã e aqueles outros 10 homens, eles estão totalmente desesperados com o que eles viram lá. Eles estão sendo reprovados antes da prova. Os irmãos estão percebendo? Antes deles serem provados em Canaã, de enfrentar aqueles homens em Canaã, eles já estão sendo reprovados, eles já estão desesperados.
Mas no versículo 8 até o versículo 9, o versículo 9 nos mostra a fé de Josué e Calebe. Ele diz assim: se o Senhor, versículo 7, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, ou seja, como nós agradamos o Senhor, irmãos? Pela fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele está dizendo: se nós crermos no Senhor, Ele nos dará e nos porá nesta terra, e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Ou seja, meus irmãos, houve na parte daqueles que foram aprovados uma confiança sincera e verdadeira no Senhor, ainda sendo a menor parte. Se eles puderam ser aprovados, eu e você também podemos, Lucas. Amém? Nós podemos enfrentar as lutas das nossas vidas, as tentações, as provações que vêm sobre nós, com a ajuda, com a fé no nosso Deus. Amém? Ele vai nos capacitar a suportar as provações que Ele, de uma forma graciosa, permite chegar em nós. Então, meu amado irmão, você está sendo provado? Você está passando por alguma tentação? Continue confiando no Senhor. Continue derramando o seu coração perante o Senhor. E não se esqueça de Provérbios capítulo 3. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Amém? Este é o primeiro elemento para sermos aprovados. Confie no Senhor. Mas há um segundo elemento, verso 13, volta a sua Bíblia para 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, vemos aqui um segundo elemento que nos ajuda a ser aprovado. Ele vai dizer no versículo 13: olha, irmãos, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Sabe qual é o segundo elemento? Dependa da graça de Deus. Dependa da graça. É interessante que a tentação ou a prova, ela é um fato para todos. É inevitável. Todos nós aqui ou já fomos, ou estamos sendo, ou seremos provados ou tentados. E elas não são únicas, porque Paulo vai dizer que elas são humanas. Não veio sobre vós tentação que não seja humanas. E pelo fato delas ser humanas, nós passamos por elas. Outros já passaram uma provação que você está passando agora. Outros estão enfrentando, nesse momento, a tentação que você também está enfrentando. Elas são humanas. Ela faz parte do nosso viver. Mas interessante é o que o Paulo vai dizer. Ele vai dizer: não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus. Ou seja, a fidelidade não está em nós. A fidelidade está em Deus. Paulo está corrigindo os olhos daqueles irmãos. Paulo está corrigindo o olhar daquela igreja. Vocês não devem olhar para si. Vocês não devem olhar para vocês. Nós somos humanos, nós iremos cair, porque provação e tentação faz parte da nossa humanidade. Mas ele vai dizer: fiel é Deus. Volte o seu olhar para Deus. E qual é a forma que como que a fidelidade de Deus nos alcança, meus irmãos? Ela nos alcança por meio da graça. Então, por isso que o segundo elemento é: dependa da graça de Deus.
porque na graça de Deus você vai experimentar a fidelidade de Deus. Louvado seja o Senhor. Quando nós olhamos para 2 Coríntios capítulo 9, verso 8, não precisa abrir, Paulo vai dizer: e o Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Ou seja, em cada provação e tentação, Paulo vai dizer: haverá graça para você. Haverá graça para nós, meus amados irmãos. Não é nós confiarmos nos nossos recursos, é dependermos da graça. Ele nos dará graça, irmão Zizi, a graça disponível de Deus para nós. Veja o que ele vai dizer aí mesmo em 1 Coríntios 15, 10. Veja o que ele diz. Veja o que Paulo vai dizer, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai dizer: mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo está dizendo: se eu sobrevivi, primeiro se eu fui chamado, e agora se eu sobrevivi todas as provações e tentação, é pela graça. A graça é decisiva na minha vida, e não eu, e não Paulo, e não o homem, mas é a graça. Então, meus irmãos, diante das provações e tentações dessa vida, dependa da graça de Deus. Amém? Nós somos auxiliados e sustentados pela graça soberana do Senhor. Talvez você possa dizer: pastor, é difícil a provação que eu estou passando. Mas na medida da provação, também é a medida da graça para contigo. A graça de Deus é abundante para nós. Talvez você olhe para esta palavra graça e você acha ela muito abstrata, ou talvez muito subjetivo. Talvez graça chegue ao seu coração como algo muito vago. Pastor, graça, graça, graça. Chega para nós muitas vezes algo sem definição. Mas a graça, ela tem uma definição. Paulo disse a Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, a graça personificou. Então, quando nós dissemos para você hoje: dependa da graça, significa dependa de Cristo, porque Ele é a graça do Senhor. Para você ser sustentado pela graça, você precisa se apegar a Cristo, porque Ele é a manifestação da graça de Deus. Se você quer superar as provações e as tentações pela graça, caminhe com Cristo, porque Ele é a graça de Deus. Então a graça, ela não pode ser subjetiva, a graça, ela não pode ser algo abstrato para nós. A graça se fez carne, louvado seja Deus. A graça morreu na cruz por nós, a graça ressuscitou ao terceiro dia, a graça está assentada à destra do Pai e intercede por você, e está ao seu lado e caminha contigo. A graça não é algo abstrato, ela personificou. Ao amanhecer cada dia, ao acordar, você deve dizer: Senhor, caminhe comigo nesse dia. Você está dando espaço para a graça de Deus. Amém? Terceiro, como ser aprovado? Primeiramente, meu amigo Vitor, não confie no Vitão. Vitão, ó. Natanael, ó. Confie no Senhor. Segundo, dependa da graça. E eu quero encerrar dando algo mais para vocês serem aprovados. Apegue-se à palavra de Deus. Apegue-se à palavra. Deus nos conhece, irmãos. Ele vai dizer, volta a sua Bíblia lá para versículo 13, ele vai dizer: não veio sobre vós tentação senão humana,
Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Eu fico maravilhado com este versículo, porque ele nos mostra de que Deus nos conhece. Deus sabe nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Deus sabe aonde a minha serva Angélica pode suportar. Ele sabe. Ele sabe os nossos limites. Ele sabe a nossa estrutura. Ele te conhece. Isso é tão reconfortante quando você está passando por uma prova. Você sabe de que aquela prova, ela tem a medida sua. Porque Deus te conhece. E quando estamos diante de uma tentação, isso também é reconfortante. Porque Deus não vai deixar a tentação ser maior do que aquilo que você não possa suportar. Mas ele diz neste versículo: antes, com a tentação, dará também o escape. Note que Paulo não diz que ele vai nos livrar da prova, mas ele vai prover em meio à prova. Antes, com a tentação. Vai ter tentação, vai ter provação. Muitas vezes nós queremos ficar livres e libertos do problema e da prova. Mas Deus não nos livra da prova, Ele nos livra na prova. Foi assim com os amigos de Daniel. Sim ou não? Foi assim com o próprio Daniel na cova dos leões. Foi assim com Pedro, quando Pedro estava preso. E a palavra de Deus diz que Deus nem o seu próprio filho poupou. Ele permitiu que o seu filho também fosse tentado e provado no deserto. Agora, qual a maneira que o filho passou na prova? De que maneira Jesus recebeu a palavra do Pai dizendo: você está aprovado? Qual foi a maneira de que Deus resistiu Satanás? Com a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus é a nossa defesa e o nosso sustento. Para nós vencermos a provação e a tentação, nós precisamos nos apegarmos à palavra de Deus. Tanto que o Salmo 119, verso 11 vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ou seja, eu escondi a palavra no meu coração para que eu não seja reprovado. Tanto que a palavra de Deus em Provérbios 35 vai dizer: toda a palavra de Deus é pura e escudo para aqueles que nela confiam. A palavra é o seu escudo diante da provação e da tentação. Tanto que o próprio Cristo vai dizer em Mateus 4,4 que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, nós precisamos passar mais tempo com a palavra. A palavra é o grande recurso de Deus, é o escape, é a palavra que é o livramento. Dará também o escape para que possais suportar. Mas é preciso estar com a palavra no coração. Eu gostei muito do vídeo que o irmão Santiago repassou no grupo da igreja. É um vídeo muito interessante que fala de um estudo feito por um centro de engajamento bíblico nos Estados Unidos. E esse centro de engajamento bíblico entrevistaram 40 mil pessoas, de 8 a 80 anos. Qual o objetivo dessa entrevista e dessa pesquisa? Era sobre a leitura da Bíblia, sobre os seus efeitos na vida das pessoas, sobre a interação das pessoas com a Bíblia e os seus resultados. E quando eles
fizeram esta pesquisa com estas pessoas de 8 a 80 anos, o resultado foi surpreendente. Ele vai dizer no vídeo de que uma pessoa que lê a Bíblia uma vez por semana, ou seja, só nesse momento aqui de pregação do pastor, pega a Bíblia só agora, uma vez por semana, o resultado que a Bíblia, a palavra de Deus, traz na sua vida é insignificante em muitas áreas da vida. Aquele que lê a Bíblia 2 vezes por semana também demonstrou um efeito insignificante. Não trouxe muito efeito nas áreas da vida da pessoa. Mas aquela pessoa que lê 3 vezes por semana começou a identificar um pequeno sinal na vida das pessoas. Algumas mudanças começaram a acontecer na vida das pessoas. Aquelas que têm contato com a Bíblia 3 vezes por semana. Mas o que foi a descoberta mais profunda dessa pesquisa toda é sobre aqueles que leem 4 vezes a Bíblia por semana, ou mais. Todos aqueles que lêem 4 vezes ou mais a Bíblia por semana, alguns hábitos negativos da vida da pessoa começaram a diminuir. E hábitos positivos na vida daquela pessoa começaram a melhorar. Meus amados irmãos, a Bíblia é um livro incrível. Para nós que somos pessoas que constantemente somos provados e tentados, este recurso não pode faltar na nossa vida. Tanto que Hebreus 4:12 diz, recitemos: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando Paulo diz que Deus dará também o escape para que possais suportar, ele não está pensando na minha e nem nas suas habilidades. Ele está pensando nos recursos de Deus. E os recursos de Deus são uma confiança plena no Senhor, uma abundante graça que temos por meio de Jesus. E ele está pensando no poder da palavra de Deus em nossa vida. Eu quero concluir dizendo, meu amado irmão, de que ser aprovado por Deus não significa que nós nunca iremos ser reprovados. Ser aprovados por Deus não significa que nós não iremos falhar. Esta palavra aprovado não significa de que nós iremos receber sempre de Deus parabéns. Você foi aprovado. Não significa que nós não iremos entrar em colapsos em algum momento das nossas vidas. Não significa de que em algum momento nós iremos tirar talvez uma nota 3, uma nota 4, ou uma nota 2. Não significa também de que nós não iremos estragar tudo em algum momento das nossas vidas. Porque nós somos fracos, nós somos imperfeitos e a nossa fé falha. E Paulo já disse neste versículo que há apenas alguém que é fiel. Fiel é Deus. Mas significa o seguinte: por mais que eu e você venhamos cair, a mesma graça que nos sustenta é a mesma graça que nos pode colocar em pé de novo. Amém? É a mesma graça que pode nos colocar em pé de novo. E eu creio que muitas vezes Deus permite, Deus nunca permitirá que venhamos tropeçar ou fracassar de modo que eu e você não possamos recuperar. De modo que eu e você não possamos nos arrepender, possamos nos reconciliar com Deus. Porque em Jesus nós somos capacitados a nos colocar em pé novamente.
e a continuar caminhando com o Senhor. Jesus disse para Pedro: Pedro, me escute bem, esta noite, Pedro, esta noite, escute, antes que os galos cante, 3 vezes me negará, você vai ser reprovado. Mas ele não disse isso, mas estava no coração de Jesus. Mas eu te colocarei em pé de novo. Eu vou restaurar a sua vida, Pedro. Eu vou trabalhar na sua vida de novo. Eu vou fazer você um grande homem de Deus, um grande pregador da palavra de Deus. O seu choro, porque a Bíblia diz que quando Pedro negou a Jesus, a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Ele pensou: eu fui reprovado, eu neguei o Mestre. Mas Jesus tinha no coração transformar o choro de Pedro em alegria. Louvado seja Deus. Jesus tinha no coração colocar Pedro em pé de novo, de fortalecer Pedro e levar Pedro a confiar na graça e na misericórdia do Senhor. Meus amados irmãos, por mais que venhamos ceder muitas vezes a provações e a tentação da nossa vida, você tem um Cristo que te coloca de pé de novo. Louvado seja Deus. Um Cristo que te pega pela mão e diz: eu estou contigo, eu não te abandono, você é meu, e vamos caminhar. Então nessa noite, como você está? Está passando por uma prova grande? Volte o seu olhar para Jesus hoje. Ele vai te sustentar. Ou se você está prostrado diante de uma situação que você não consegue resolver, esse Jesus também pode te pegar pelas mãos e te colocar em pé de novo, para você continuar caminhando, servindo e adorando a Ele. Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Coloque hoje a sua confiança no Senhor. Comece a se alimentar mais da palavra de Deus e usufrua da graça de Deus. Alguém hoje: pastor, Deus falou ao meu coração. Ore por mim. Alguém assim: Deus falou de alguma forma ao seu coração. Você está passando por uma prova? Como você está lidando com esta prova? Você está lidando confiando no Senhor? Você está lidando próximo da graça, próximo de Cristo? Está lidando com ela, se alimentando mais da palavra? Como? Esses são os elementos pelo qual nós podemos ser aprovados diante da provação ou da tentação. Ou você é alguém que pode dizer: pastor, a provação está sendo muito forte e eu estou sem forças para lidar com ela. E hoje eu me coloco diante do Senhor, para que Ele me coloque em pé e venha deixar esta provação para trás. Alguém assim, ou diante dessas duas questões. Amém. Há mais alguém? Amém. Há mais alguém? Amém, querido. Conheço a sua aprovação. Há mais alguém assim? Vamos ficar em pé então, Pai. Aqueles que podem, Pai, em nome de Jesus. Nós não somos perfeitos, Senhor. Grandes são as provações que nós passamos nesta vida e as tentações que todos os dias sobrevêm sobre nós. E muitas vezes, meu Deus, nós somos vencidos por elas. Mas em nome de Jesus, hoje nós buscamos a Tua força e o Teu poder para vencê-las, para ultrapassá-las no nome de Jesus. Pai, ajuda-nos a confiar no Senhor.
Ajuda-nos a depender do Senhor como Josué e Calebe. Ah, se o Senhor se agradar de mim, nós iremos conquistar aquela cidade. Ó Deus, que o Senhor se agrade da nossa fé nesta noite. E tire de nós todo temor. E caminhe conosco como o Senhor caminhou com aqueles homens. Ajuda-nos a vencer as provas, Pai. Ajuda-nos a ser aprovados por elas. Reveste as nossas vidas de poder e de graça. Ajuda-nos a alimentar da Tua palavra, para que as mudanças possam acontecer em nossas vidas, diante das tentações e das provações desta vida. Pai, mas se há alguém aqui que está prostrado diante de uma provação, em nome de Jesus, coloque teu servo ou tua serva em pé em nome de Jesus, para que ela possa, Pai, continuar caminhando contigo alegremente, firmado no Senhor, crendo de que a vitória já foi dada e de que tudo já foi ficado para trás no nome de Jesus. Então sustenta esta vida no nome e no poder de Jesus. Assim oramos, ó Pai, confiado no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Uma semana abençoada para todos nós. Amém. Vamos recitar nossa divina.